pessoal, a gente está aqui para mais um case de sucesso de agências. Hoje a gente trouxe a agência MZClick e o cliente Spice. Eles vão contar um pouquinho sobre a experiência deles com a publicidade online. Se vocês quiserem assistir algumas partes da nossa aula, é só clicar no cursor que está aparecendo aqui embaixo na tela, tá? A gente vai começar um pouquinho com o Ricardo, que é da agência MZClick. Ele vai contar um pouquinho sobre a experiência, como que começou essa parceria entre MZClick e Spice. Ricardo, conta um pouquinho pra gente um pouquinho sobre a história da MZClick, também em relação à publicidade online, e como que se deu essa parceria entre Spice e MZClick. A gente está aqui com o Ricardo, da MZClick. Ele vai contar um pouquinho pra gente qual é a missão da agência e há quanto tempo a agência está no mercado, para depois a gente começar já a passar para a parte do cliente da Spice. Ricardo, conta um pouquinho pra gente da história da MZClick e a sua história na MZClick também. Legal. Bom, a MZClick é uma agência especializada em Search Marketing. Nós atuamos desde 2009 nesse segmento. Eu, particularmente, trabalho com internet, né, há mais de 10 anos. Grande parte desse tempo dedico a Search, dedico ao Google. E nosso objetivo é entender o que o cliente quer. Acho que é a nossa maior missão é entender o que o cliente quer e transformar o que ele quer em ação, em resultado, né? Nós temos que transformar o objetivo do cliente em ações lucrativas. Acho que esse é a nossa maior missão aí. Depois que a gente ouviu um pouquinho sobre a MZClick através do Ricardo, a gente vai ouvir um pouquinho agora sobre a história da Spice e qual foi o briefing que a Spice passou para a agência para eles alcançarem um resultado legal no final agora de 2014 que passou. Então eu vou pedir para o Leandro, que é o nosso convidado do cliente, do lado da Spice, para contar um pouquinho para a gente sobre a história deles e o briefing, o que eles passaram para a agência. Conta para a gente, Leandro. Olá pessoal, primeiramente obrigado pelo convite aí, falar um pouquinho sobre a Spice, sobre o case aí, sobre o relacionamento com a MZClick e a Spice. Falando um pouquinho da Spice, a Spice foi fundada em 96, né? Num momento onde não tinham muitas lojas, nem muitas redes de lojas especializadas. A Spice é especializada em utilidade doméstica, o público A, tá? Então é um nicho de mercado. O e-commerce, falando um pouquinho de e-commerce, o e-commerce foi fundado em 99, primeira loja, a primeira versão do site e-commerce. A Spice teve algumas versões até chegar na atual, que está no ar agora em 2014. E o e-commerce começa a pegar uma força nos últimos 3 anos, apesar de ser bem mais antigo do que isso, começa a se destacar em crescimento e aí a gente começa a fazer algumas movimentações, né? Eu trabalho na Spice desde 2000, é um período longo, eu trabalhei sempre na parte offline e nos últimos 6 anos eu trabalho só na parte online e a partir de 2011 o site começa a ter uma importância grande dentro da empresa, começa a ter crescimentos muito mais expressivos do que as lojas físicas e a gente começa a fazer movimentações. Então pessoal, falando um pouquinho do relacionamento de MZClick com a Spice procurou a MZClick no começo de 2014, começo desse ano, né? Porque a Spice acreditava que podia ter resultados muito melhores do que estava tendo. A gente investe no AdWords desde 2011, né? As campanhas tinham um resultado considerado bom pela empresa, teve uma evolução desde do começo da parceria com o AdWords, com o Google até o finalzinho de 2013, só que a gente acreditava que poderia ser muito melhor. Então eu chamei o Ricardo, né, a MZClick, para conversar, para passar um briefing aí dos desejos e da Spice, das oportunidades. Então eu tive uma atenção de desenvolver um briefing bem elaborado para que ele entendesse o que é a Spice, entender em que mercado que ela está inserida, qual é o público-alvo. A gente percebeu, pelo menos a gente acreditava no comecinho de 2014, que o público não era o público da Spice, né? A gente gerava muito tráfego dentro do site, gerava muitas visitas, mas pouca conversão, né? Pouco pelo objetivo e pelo que a gente acreditava que poderia
a que a gente poderia alcançar, né? Então desenvolvemos um briefing para o Ricardo, para a MZ Click. Nesse briefing ficou bem claro que a gente queria melhorar a qualificação do tráfego dentro do site, que tinha campanhas lá que a gente acreditava que eram importantes, entender o público, entender o produto, entender o nicho de mercado que a Spice trabalhava, e aí a gente deu tempo para que ele analisasse todas essas informações e começasse a fazer mudanças na conta para que trouxesse melhores resultados. Depois que a gente ouviu um pouquinho sobre a história da MZ Click e a história do cliente, né, que o Leandro contou pra gente, a história da Spice, a gente vai pensar na estratégia. Então, como que vocês interpretaram, Ricardo, tudo isso que o Leandro passou para vocês em uma estratégia de publicidade online? Legal. Bom, é legal essa visão da Spice em dar um tempo para que a gente consiga entender o mercado, fazer com que as ações de fato funcionem. Isso foi primordial nesse momento, né? Mas nós dividimos de fato em algumas etapas, né? Então, a primeira etapa, a gente costuma parar com vazamento na conta, né? Então, identificar quais são os problemas na conta, quais são as palavras que geram gasto e não geram conversão, o que exatamente é dentro do posicionamento que a Spice deseja, o que nós tínhamos que fazer na conta para que de fato ela parasse de gastar muito e converter pouco, né? Que era uma das necessidades do cliente, né? Parar com o volume desnecessário de visitantes lá, né? E levar pessoas mais qualificadas. Então esse foi o primeiro ponto. Passando, a gente passou a entender quais são os produtos que a Spice de fato quer ter foco. Não adianta eu querer anunciar tudo, né? Às vezes eu quero anunciar tudo, mas a minha verba não é suficiente para fazer todos os produtos do meu site. Então, a gente tenta entender com o cliente qual que é o produto exato que ele quer vender, que ele quer aumentar a venda, ou que ele tem mais margem, ou que ele tem maior estoque, ou que ele tem estoque, enfim. A gente tenta extrair isso do cliente para transformar, olhar essa estratégia dele de produtos e olhar a campanha, ver se isso está conversando, né? Porque às vezes o cara quer uma coisa e a campanha é outra, né? Então, é difícil de interpretar o que o cliente quer e o que é possível na conta. Por isso que é o nosso grande desafio hoje, eu falo, tecnicamente, beleza, né? Tecnicamente a obrigação é nossa ser bom, né? Mas entender o que o cliente quer, acho que é um grande desafio de toda agência. Tem que, de fato, entender o cliente para conseguir transformar em ações lucrativas, né? Senão isso não rola. Passado essa interpretação de produtos, a gente consegue transportar isso para a campanha, acho que todo mundo aí vai fazer isso com tranquilidade. A terceira ação que nós fizemos foi, de fato, começar com o shopping, porque o shopping é muito legal em qual sentido, né? Tem alguns produtos que, de repente, o cliente não consegue ou acha que não vai funcionar, não consegue visualizar aquele produto funcionando, e o shopping pode nos dar essa informação de graça, né? Então, com o shopping a gente consegue fazer todos os produtos do cliente de uma só vez praticamente, caso você queira, dá para segmentar, mas por default todos os produtos vão para o ar. Então a gente colocou esses produtos e começou a se surpreender com alguns desempenhos de alguns produtos específicos, né? Um produto que a gente fala, pô, esse não vai funcionar bem e passou a funcionar bem. Então é uma super ferramenta que auxilia demais, né? O cliente entender um pouco mais ainda do negócio dele e a agência entender de repente o que está funcionando, porque no shopping tem alguns relatórios legais que eu consigo ver qual produto performa melhor, qual não performa tão bem, enfim, isso ajuda demais no processo de otimização da campanha que eu já tenho. Então esse foi um outro passo. Um quarto passo que nós passamos a fazer remarketing, que faz super sentido para a Spice principalmente, porque ele tem um público muito elitizado. Então, as pessoas que visitam o site da Spice por gostar da marca, por conhecer a marca, né, são potenciais clientes da Spice, né? Então, o cara visitou, por que não colocá-lo em uma lista de remarketing e passar a trabalhar com ele, né? Então, ele foi lá e viu uma churrasqueira X, né, super legal, tal. Por que não passar a acompanhar, oferecer desconto, oferecer esse produto na rede de display Google, que tem uma penetração incrível, né?
95% de espaço que nós temos aí, então é muita coisa. E com certeza essa pessoa que gosta da Spice vai visitar os sites parceiros e acaba vendo a publicidade de um produto que ela acabou de acessar. E isso é muito legal porque ajuda a aumentar a qualidade da visita, que era um dos objetivos da Spice. E por último, depois que nós fizemos todo esse processo de otimização, passamos a analisar grupos de anúncio, né, aí no detalhamento do grupo de anúncio. Eu tenho um gráfico, uma forma de analisar grupo de anúncio quando eu olho só conversão, né? Então eu tento entender quais grupos são campeões em conversão e quais não são campeões em conversão, né? Então de repente uma campanha eu tenho vários grupos e ele é campeão em conversão, tem uma taxa de conversão super alta, só que ele fica escondido dentro de uma campanha, porque tem um outro grupo de anúncio que tem um produto que chama mais atenção, recebe uma enxurrada de cliques, né? E ele acaba escondendo um grupo que tem uma taxa de conversão incrível, né? Ele fica bem escondidinho no meio da campanha. Então essa é uma outra ação importante depois de um tempo de campanha, que a Spice nos deu essa oportunidade de ter um tempo legal para analisar, né? Isso, e aí eu consigo identificar quais grupos têm um mega potencial, e aí eu faço um processo de transformar grupos potenciais em campanhas, né? Então a gente consegue direcionar melhor o orçamento e aí isso faz com que a campanha ganhe cada vez mais força. Legal. E todas essas estratégias, super importante, o Leandro da Spice conseguir passar para a MZ Click e o objetivo deles para o Ricardo conseguir fazer esse trabalho incrível que eles fizeram com a Spice. E depois que a gente viu um pouquinho sobre as estratégias que o Ricardo da MZ Click adotou para a conta da Spice, nada melhor do que o próprio cliente contar para a gente os resultados que isso trouxeram em relação à publicidade online para eles. Então, eu vou pedir para o Leandro contar um pouquinho para a gente como é que foram esses resultados, qual foi a conclusão final dessa parceria de sucesso entre MZ Click e Spice. Conta pra gente, Leandro. Inicialmente eu falei para ele que eu gostaria que crescesse 50% do que a gente tinha alcançado em 2013, sabendo que não teríamos uma verba maior. Teríamos a mesma verba que a gente investiu em 2013, sendo que precisávamos crescer 50%, e aí eu acabei lançando o desafio aí para a MZ Click e para o Ricardo, e aí deu tempo para ele implementar isso na ferramenta, né? Os 3 primeiros meses a gente já sentiu uma ligeira mudança, ainda muito longe do que a gente acabou alcançando aí compilando os dados do ano de 2014, mas a gente percebeu que já teve uma mudança na conta, né? Então a conta melhorou um pouquinho, mas os 3 primeiros meses foram discretos. A partir do 4º mês, o resultado já começou até a surpreender de uma forma positiva. A gente percebeu que as mudanças que ele fez na conta acabou surtindo efeito e acabamos alcançando aí, estamos próximo do final do ano e crescemos 9 vezes mais o faturamento em comparação a 2013 e a taxa de conversão acabou dobrando também, que isso são números bem positivos e até ele conseguiu ultrapassar a expectativa que a Spice tinha com relação ao briefing inicial que a gente acabou apresentando para ele. E depois que a gente viu a visão do Leandro da Spice em relação aos resultados que o e-commerce, que a publicidade online deu para eles em 2014, a gente vai ouvir um pouquinho o lado da agência. O Ricardo vai contar um pouquinho pra gente como que foram esses resultados interpretados lá na MZ Click. Legal, cara. O cliente falou já tudo, né? Mas é super importante essa questão. Resultado pra gente não... Se o cliente conseguir 1000 vezes mais faturamento, melhor, né? Mas o resultado maior, assim, para a equipe e tal, que dá de fato satisfação, é ver o cliente satisfeito com o resultado. Isso é mais do que o número, né? Acho que o número para o cliente é super importante, é legal para mostrar, eu sou super válido, né? 9 vezes é expressivo, só que acho que a satisfação do cliente, essa interação que o cliente tem conosco, essa liberdade que ele tem, em passar dados, a gente conseguir mostrar nosso ponto de vista, acho que esse é o resultado maior que uma agência pode ter do que o resultado numérico. O resultado numérico é bom pro cliente, né? Para nós é importante essa relação, porque essa relação, se eu consigo manter essa relação, esse resultado, essa relação,
o cliente fica na agência, né? Então ele vai continuar investindo, ele vai continuar tendo confiança e o nosso negócio tende a dar mais resultado para o cliente. Então acho que esse é o maior resultado que nós temos com esse trabalho. Beleza. Uma coisa que eu queria perguntar para você, Ricardo, em todo esse processo do relacionamento entre vocês, MZ Click, e a Spice, vocês foram mostrando resultado, até para chegar no final. Como que foi esse relacionamento nesse finalzinho? Até chegar no resultado, como que foi o relacionamento ao longo do tempo? Legal. Acho que uma das coisas mais importantes e que eu defendo muito dentro da agência é a questão da transparência todo o tempo, né? Então não adianta eu querer maquiar nada. Não adianta eu falar para o cliente, você está tendo resultado quando você não está. O legal é a gente ter transparência a todo momento. Olha, está acontecendo, não está acontecendo, ou aconteceu por isso, ou não aconteceu por isso. Acho que é muito, muito legal a transparência, até o ponto que o Leandro tocou, que ele dá total liberdade para a agência, mas porque construiu-se, né, uma relação de confiança. Acho que é por isso que, para mim, o resultado maior é esse, né? Então essa relação foi criada e agora a tendência é que isso fique melhor a cada ano. E uma parte super importante para a gente conseguir alcançar bons resultados é o relacionamento entre a agência e o cliente. Então eu vou pedir um pouquinho para o Leandro contar como que foi ao longo dessa parceria o relacionamento entre a MZ Click e a Spice. Conta pra gente, Leandro. Bom, eu acho que o grande chave aí do case de sucesso entre Spice e MZ Click, eu acho que é o relacionamento. Na verdade, tanto eu quanto a equipe da Spice já tem um perfil de dar liberdade para o fornecedor, dar tempo para o fornecedor, para o cliente, para o parceiro se movimentar, para mostrar resultado. Então isso foi fundamental para que o Ricardo tivesse tempo, a MZ Click tivesse tempo para analisar tudo e ter esse tempo para trazer, olha, no primeiro mês, o reporte disso, do que eles estão movimentando, sempre foi semanal, praticamente. Ele tinha um reporte semanal para a gente percebeu que ele já estava fazendo movimentações, mas isso ainda não estava respondendo a conta, né? Então ter essa paciência, saber que precisa de um tempo para maturar a movimentação, maturar a ação. Então eu tinha ciência que eu precisava passar pela MZ Click, que ele tinha um prazo de 3, 4 meses, eu não ia fazer nenhuma outra movimentação até que a gente tivesse um tempo para analisar o que foi mudado, analisar esse resultado, e isso foi, acho que a chave aí para que a partir do 4º mês a gente conseguisse perceber uma mudança grande de conversão, uma mudança grande de faturamento, não só a visita no site, mas a gente conseguiu a sensação de que as visitas eram muito mais qualificadas, vem com o resultado de ter mais conversão, de ter mais venda, de ter crescimento, que na verdade é o que todos os clientes aí buscam, né? Todos os e-commerce buscam no meio digital, que é a conversão, além da qualificação do cliente. Então esse foi o nosso caso de sucesso, MZ Click e Spice. Queria agradecer bastante a presença do Ricardo da MZ Click e do Leandro da Spice. Agradecer a vocês que estão assistindo e até a próxima, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.